Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto no qual eu venho vivendo esse processo do novo, no qual eu vivo, e do medo que a gente tem de encarar esse novo. Se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Você que é novo aí no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto do novo que nos assusta um pouco, porque o novo a gente não conhece, né? A gente não sabe o que tem, o que Deus vai nos dar, mas a gente tem a consciência de que tudo que Ele nos dá é para o nosso bem, para nossa felicidade, e é isso que Ele quer, que nós sejamos felizes, e Ele tem um projeto de felicidade pra gente. E Deus, Ele não deu um espírito de medo pra gente, deu um espírito de coragem. E pra gente encarar esse novo, é preciso ter muita coragem, porque durante o processo é onde a gente vai descobrindo nessa travessia. Eu vou falar um pouco da passagem lá em Mateus que fala sobre Jesus andar sobre as águas e a conotação que o mar ele tem. Ele é o incerto, é o obscuro, aquilo que a gente não conhece. E Jesus, diante desse processo, ele simplesmente andou sobre as águas. Então, a gente tem que entender que Jesus, pra gente é incerto, pra gente dá medo, mas que Jesus, ele anda sobre tudo isso, ele está acima disso tudo. Deus, ele foi me instigando, ele foi me cutucando, ele foi me incomodando para que eu pudesse trazer a pessoa, a minha essência em si, nesse processo do que ele queria na realidade, que eu saísse do velho para viver o novo que ele tinha para minha vida. E Deus, ele tem um projeto de felicidade para cada um de nós. Então, por mais desconhecido que seja o outro lado do mar, que a gente atravessa, faz essa travessia nesse mar que a gente não conhece, é desconhecido, é o incerto, e isso nos causa muito medo. Mas a gente não sabe o que tem lá no final, a gente não sabe o que tem lá do outro lado. Mas eu sei, diante da palavra, que tudo que Deus tem para nossa vida é feliz. É um projeto de felicidade. Tem uma palavra que eu gosto muito, que ela tá lá em Isaías 43, e eu vou usar um pouquinho ela e junto com essa passagem em Mateus, do dia que Jesus andou sobre as águas. Utilizei só a questão do mar em si para mostrar para vocês que nessa travessia do velho pro novo, que Deus nos convida todos os dias a estar fazendo essa travessia e vir à tona a pessoa que Ele criou você para ser. Então eu vou estar utilizando essas duas passagens que eu gosto muito e dessa conotação belíssima em relação ao mar, que eu não sabia. Eu fui no domingo passado, eu fui assistir durante a missa a homilia e o padre falou que o mar era isso, era as incertezas, aquilo que ninguém conhecia, que estava obscuro e que trazia medo. Então essa travessia da nossa vida do velho para o novo, ela consiste na gente atravessar esse mar do incerto e do medo para aquilo que Deus tem de melhor que está lá, do outro lado, no novo, né? E dentro dessa nossa caminhada, dessa travessia que a gente vive, às vezes a gente tem uma dificuldade de se permitir. Deus, ele vem incomodando a gente de certas formas, mostrando pra gente que esse jeito desse velho que a gente era não tá legal. E ele vai nos levando ao deserto. Eu digo que comigo foi da seguinte forma: eu precisei chegar no fundo do poço para poder entender que aquela pessoa não era o que Deus queria de mim. Então, assim, às vezes ele nos leva ao deserto pra gente passar e chegar no nosso limite, pra gente entender que tem alguma coisa de errado em nós e que ele precisa trabalhar nisso e nos curar. Às vezes a gente fica com muito medo. Eu tinha inconscientemente esse medo, porque quando a gente se lança a atravessar esse mar,
A gente não sabe o que a gente vai encontrar no processo durante essa travessia. E o medo do desconhecido, ele nos paralisa e a gente acaba focando no nosso passado, querendo ficar agarrada no nosso passado, atrelado àquilo que a gente já vive. Eu digo isso por mim, que às vezes a gente tem um sonho, a gente consegue realizar algo na nossa vida e a gente acha que aquilo ali é o que a gente sempre quis e a gente conseguiu. E aí você tá vivendo aquilo ali e por mais que esteja muito ruim mesmo, a gente botou na nossa cabeça que aquilo ali era o que a gente sempre quis. Deus permite que a gente viva isso, vocês já sabem disso, eu já falei sobre isso com vocês. E a gente acha que só porque a gente conseguiu aquilo é o bom. Só que a gente não imagina a dimensão do quão maior é o novo que Deus tem pra nossa vida e do que Ele quer dar. A gente acha que é bom só porque a gente conseguiu e o medo de não conseguir aquilo de novo, isso é muito, muito forte. E isso paralisa a gente. A gente fica pensando, nossa, mas eu já tenho, mas tá tão ruim. Mas Deus tá ali me chamando, vem Tamara, vem que o que eu tenho pra você é muito melhor. Vem, eu vou te ajudar, eu vou estar com você durante essa travessia. E a gente tá ali parado, não querendo largar aquilo ali que tá fazendo mal pra gente, sabe? Até não querer mais. Mas quando a gente se propõe a viver isso e a ter coragem, porque é preciso ter coragem. E Deus, Ele não deu um espírito de medo pra gente. Ele deu um espírito de coragem pra gente enfrentar esses medos nossos, esse mar do incerto, do medo e de tudo que atrapalha a gente a viver o novo. Então, quando eu me propus entrar nesse processo do novo, eu não vou dizer pra vocês que eu não tinha medo. O processo ele é doloroso, porque o processo nada mais é do que Deus forjando o nosso caráter. Porque imagina se a promessa de Deus, ela é grandiosa. Imagina não, ela é grandiosa. E eu com esse coração de menina, que ele já está lapidando, né? Esse diamante bruto que nós somos. Imagina se ele me dá a minha promessa, o quão grandioso é o que ele tem pra minha vida, pra tua vida, e você com essa cabeça, com esse caráter de menina, de menino, isso ia subir uma hora ou outra, né? Então essa travessia, esse processo nada mais é do que pra forjar o nosso caráter. E, gente, é preciso coragem, porque a gente se depara com o nosso obscuro. Vem à tona esse nosso obscuro, e a gente dá de cara com nós mesmos. É muito difícil, porque é muito mais fácil eu apontar no outro o erro ou algo de ruim no outro do que eu olhar pra mim mesma e falar e aceitar que eu que sou assim, que sou ruim, que tenho meus defeitos, que tenho meu lado obscuro, que tenho os sentimentos ruins que vão... Esses sentimentos, eles vão submergindo a gente, né? Eles vão afundando a gente, né? Igual na passagem onde Pedro, ele tava lá, né? Eles estavam lá no barco, os discípulos, porque Jesus tinha pedido pra eles irem à frente. Só que de longe ele tava lá, observando eles, porque Jesus às vezes ele fica em silêncio, a gente acha que ele não tá ali, trabalhando com a gente, tomando conta, vivendo esse processo, porque ele tá em silêncio, mas ele tá de olho em você. Ele tá te vendo. Da onde ele tá lá com você. E aí aconteceu a tempestade, que nada mais é do que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, as provações, os dias difíceis, os nossos pensamentos que muitas das vezes eles acabam com a gente, né? Às vezes não precisa nada de ruim acontecer, não, do lado de fora. É aqui dentro. É aqui dentro. E esse processo, ele é isso, ele é trabalhar isso daqui. Ele é ir forjando a gente, moldando aos poucos. E aí os discípulos estavam lá no barco e começou aquela tempestade. E aí Jesus foi até eles andando sobre as águas. E eles olharam Jesus e falaram, nossa, é um fantasma. Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente tá vivendo uma tempestade tão grande, vivendo um problema tão grande, e a gente
foca naquilo que a gente não consegue enxergar mais nada, a gente não consegue ver que Jesus está aqui com a gente nesse momento, passando por essa tempestade nesse momento. A gente fica cego nisso, a gente foca no problema, a gente foca no nosso medo e a gente para. E aí Pedro falou, é um fantasma. E Jesus falou que era ele, sou eu, não tenha medo. E ele pegou e falou, se você é Jesus mesmo, me faça andar sobre as águas. Pedro foi ousado. Às vezes, nosso caráter ainda não tá, nossa personalidade não tá 100% formada, a gente quer provar pra nós mesmos que a gente é capaz de algo sozinho, né? E Pedro, ele foi lá e falou, quero ser igual a você, se você pode, eu também consigo. E Pedro, completamente ousado, com aquela personalidade dele que Deus ainda precisava, que Jesus ainda precisava forjar um pouco mais. E ele foi lá e pediu confirmação. Se você é Jesus, então me faça andar pelas águas também. E às vezes a gente tem isso, né? De querer fazer sozinho, de achar que já é o suficiente, né? E às vezes a gente não é. E ele foi, Jesus falou, vem. E Jesus, ele fala pra gente ir. Ele já sabe como a gente é, mas ele deixa a gente passar por aquilo pra gente entender que a gente precisa dele pro resto das nossas vidas. E Pedro foi indo. Conforme bateram os ventos mais fortes, Pedro afundou e pediu socorro. Pedro, ele sabia nadar, Pedro era pescador, né? Ele simplesmente não chamou a ajuda de ninguém, ele simplesmente foi e pediu ajuda pra Deus, ele pediu a mão pra Jesus. E Jesus, ele pegou ele pelo braço e o levou pro barco. E ele acalmou a tempestade que estava dentro dos discípulos e do lado de fora. Porque ele tem esse poder de acalmar a gente. Às vezes a gente acha que é autossuficiente, que pode fazer as coisas sem ajuda de Deus. Achamos que nós estamos prontos para fazer as coisas sozinhos, para passar por determinadas coisas. E a gente entende que a gente não tá e nem nunca vai ficar pronto o suficiente para isso, sabe? Confiança em Deus é como se a gente estivesse andando numa corda bamba. Se em determinado momento a gente tirar os olhos de Jesus e olhar para baixo, como Pedro veio aquele vento mais forte do lado dele e ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E é assim com a gente. Se a gente tirar os olhos de Jesus, mesmo pode estar se acabando o mundo aqui, esses são olhos fixos em Deus. É a fé. E o medo, às vezes, ele acaba com essa fé que a gente tem, né? O medo, ele atrapalha a fé, ele atrapalha a gente a caminhar, a viver essa travessia. Mas a gente tem que estar ciente de que Jesus tá o tempo todo no nosso barco, que é a nossa vida, ele tá o tempo todo junto da gente, diante das tempestades, diante de tudo que a gente está vivendo. Lá em Isaías, tem uma parte também que eu gosto muito, que ele fala, se tiveres de passar pela água, contigo estarei. Então, passar por essas águas, esse mar do desconhecido, do incerto, desse medo que a gente tem de viver o novo. Nessa mesma passagem, lá em Isaías 43, tá, gente? Versículo 18, mas não vos lembrei das coisas passadas, das coisas antigas. Então é pra gente, quando a gente tá nessa travessia pro novo, a gente tem que largar o passado, a gente tem que simplesmente esquecer. E nesse processo que a gente vai vivendo, a gente vai vivendo o novo. No 19 ele fala, estou fazendo coisas novas e já estão despontando. Ainda não percebeis? E é desse jeitinho que ele faz. Durante esse processo que a gente vai vivendo do novo, ele vai trabalhando e forjando a gente. E ele vai dando provas dos novos que a gente está vivendo, das coisas novas que ele pode fazer na nossa vida. E já no processo, ele já vai fazendo. E é muito lindo a gente conseguir enxergar esse novo que Deus vai fazendo na nossa vida antes mesmo de chegar lá do outro lado. E é incrível que durante esse processo das coisas novas que ele já vai apresentando pra gente durante a travessia,
que isso só vai mostrando, dando provas pra gente de que o que ele tem lá do outro lado, do novo, é muito maior, muito melhor, vai além dos nossos pensamentos. Tem uma palavra que fala que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e eles são muito maiores e melhores do que o que você possa imaginar. Então, dá medo, é difícil a gente se deparar com nós mesmos durante esse processo e naquilo que Deus precisa mudar dentro da gente para nos dar essa promessa grande que Ele tem para nossa vida. Eu costumo dizer que a tempestade, ela tem muito mais desrespeito sobre você do que ela em si. Então eu convido você a se permitir e a ter coragem de viver o novo. Porque o novo que Deus tem é perfeito, é maravilhoso. E por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, só lembre-se que o que Deus tem é maravilhoso e é um projeto de felicidade. É doloroso a travessia, mas entenda que Deus está forjando o teu caráter para Ele te dar algo muito maior e melhor, e no qual só traz felicidade. Eu espero que essa palavra tenha tocado em seu coração. Um grande beijo e até o próximo vídeo.